Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Negócio. Hoje um podcast muito especial, sendo produzido diretamente do SESC Senat aqui em Oswaldo Cruz, no dia 18 de outubro de 2025, ocasião em que vem ocorrendo a segunda edição do Ex Resulta. Hoje nós temos aqui como convidados especiais desse podcast Neide e João, que vão se apresentar de maneira mais completa a vocês. Um podcast gravado diretamente do evento Ex Resulta, que aborda gestão estratégica, inovação, cultura e, dentro dessa edição especificamente, projetos de expansão. Então nós gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Material disponível no YouTube, material disponível no nosso Spotify, feito diretamente do Ex Resulta. Então é uma alegria, João e Neide, estar com vocês. Neide já teve a oportunidade, inclusive, de gravar um episódio completo do nosso podcast, né, Neide? A Neide, família toda, é um grande case, um case do interior, que não está mais só no interior. A Frutipolpa inspirando e conectando pessoas por meio de sabores, por meio de oportunidades. Nós temos uma relação bem longeva já. Nós gostaríamos de dividir um pouco dessa relação com os nossos amigos que acompanham esse podcast. E eu gostaria de iniciar com uma apresentação para aqueles que ainda não conhecem. Difícil, né? O pessoal geralmente já conhece muito a Neide, o João dos stories maravilhosos, o João das viagens, enfim, a Neide enquanto guerreira, enquanto empreendedora, enquanto cara da empresa, né, Neide? Estando ali, espalhada por estado de São Paulo e além, mas eu vou passar a palavra a vocês, para que vocês inicialmente se apresentem, como eu disse, aqueles poucos que ainda não os conhecem. Vamos passar a palavra para a Neide, né, João? Claro, Neide, fique à vontade, minha amiga. O professor Everton, você acabou de falar qual é a nossa missão, né? Que é inspirar e conectar pessoas através dos nossos sabores e oportunidades. E é isso que a Frutipolpa vem fazendo nesses 20 anos, principalmente nesses últimos 10 anos, né? Que deu cara nova para a empresa, onde a família veio somar com o nosso pai. Hoje a Frutipolpa está no mercado, já vai fazer 21 anos, agora dia 4 de novembro de 2025, fazendo aí 21 anos. E nós estamos presentes aí em 3 estados, mas principalmente no estado de São Paulo. Estamos em 57 cidades. 57 cidades com os nossos licenciados. O mapa ganha pontinho quase que toda semana. O mapa é bem colorido. Mas é suado, viu? Suado. Esse suado. Último ano está sendo um ano bastante difícil de crescer, de escalar. Não deixamos de fazer isso, mas por isso que a gente tem toda uma estratégia por trás, né, para continuar escalando e crescendo. Como eu falei, o ano está sendo bastante desafiador, mas são nessas horas que a gente consegue crescer com mais segurança, porque a gente vai um passo de cada vez. Eu estava comentando com uma pessoa essa semana, a gente passou daquela fase de pensar, porque tudo na nossa cabeça dá certo. E antigamente a gente pensava e já começava a agir, comprar, gastar assim, investir. Hoje não. Hoje a gente já vai mais com cuidado, porque também o tempo hoje está pedindo para a gente ir com mais cuidado, né? Nós trocamos alguns fornecedores, principalmente na parte de tráfego, para a gente alcançar mais pessoas. Então a gente está com mais consultorias e eu sempre falo, né, uma frase que você conhece minha, que conhecimento gera faturamento. Totalmente. Então a gente está sempre de mãos dadas com o nosso licenciado, e não é só pensar em crescer, é manter a base, porque se a base ela não se permanece firme, também não adianta você falar, eu tenho 57 licenciados que não vão bem, né? Então todos passam por treinamentos, todos passam por reunião. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Neide Roque, sou gestora estratégica e diretora comercial da Frutipolpa já há 10 anos. Nós moramos em São José do Rio Preto, trabalhamos em Parapuã, onde é a nossa fábrica, o nosso modelo de negócio, e temos uma casa também aqui em Oswaldo Cruz, onde nossos pais moram e a gente mora com eles. Temos um propósito, não é por um acaso que a gente faz
todo esse trabalho que a gente faz, né, de poder chegar e trazer mais oportunidade para as pessoas que querem fazer transição de carreira. Hoje, a maioria dos nossos licenciados fizeram essa transição, saíram do CLT e vieram empreender. E a Frutipolpa, ela não enxerga esse modelo. Na verdade, assim, nós temos uma indústria, tudo começou com a indústria de polpas de frutas e frutas congeladas. Mas como eu já vim dessa área do franchising, né, já trabalhei em franqueadora, já trabalhei em franquia, vi as dores do franqueador, vi as dores do franqueado, e aí quando eu vim para cá, que eu fui entender o modelo do meu pai, eu falei que a gente poderia crescer e melhorar, e foi isso que nós pensamos e estamos no caminho certo, fazendo isso até hoje, né, crescer, porque a primeira vez quando meu pai me chamou para a gente vir para o negócio, e cada uma das filhas vieram para o negócio investindo. Não foi herdeira, não somos herdeiras, né? A gente veio para somar com o nosso pai. Depois o João veio 1 ano depois de mim e da minha irmã, e a gente fazendo esse investimento, pensando no futuro, e trazendo pessoas para somar com a gente. Então, na minha primeira mentoria, em março de 2019, né, paguei uma mentoria para poder olhar mais para o futuro. Então, pessoas de fora olhando para o nosso negócio faz todo sentido. Por isso que a Treinacom está com a gente há 8 anos. Com as estratégias junto com a gente, fazendo a gente enxergar o óbvio que às vezes a gente não enxerga dentro da empresa, né? Então, isso ajuda muito quando pessoas de fora olham para o nosso negócio. E o que a gente faz com toda essa expertise? A gente também olha para o negócio do nosso licenciado. Nós validamos esse modelo de negócio dentro da indústria. Como eu falei, a gente começou com a indústria de polpas de frutas e frutas congeladas, e hoje a gente tem um outro negócio dentro da nossa indústria. Exato. Que é o nosso modelo de negócio, né? Onde a gente cresce através dos braços dos nossos licenciados. E isso faz com que a gente chegue mais longe. Poderíamos estar em mais estados? Até poderíamos, mas a gente olha muito para as nossas despesas operacionais. Então, se tem cidades mais próximas, a gente tem que chegar nessas cidades mais próximas, porque fica mais barato a logística também. Exato. Então, é toda uma parte estratégica do negócio, né? Isso faz parte da gestão estratégica nossa. Isso casa muito, inclusive, com o palco nesse momento do evento. O Rodrigo vem conduzindo um trabalho sobre empresas que insistem em crescer sem gestão estratégica. Não tem como. Vira uma loteria, né, João? Vira. O João, que inclusive agora vai se apresentar a vocês, temos uma notícia que não é em primeira mão, porque o João é muito famoso nas redes sociais, vocês sabem, né, gente? E não só nelas, atrás delas também é um jovem de muito talento, mas ao mesmo tempo muita energia. Muito obrigado. Aplicada. E quando eu disse novidade que não é tão nova assim, é o fato de que hoje o João não é somente um colaborador. Não. Hoje ele faz parte da gestão do negócio, né? Como desde abril. Da equipe, desde abril, João. Recebi com muita alegria quando vi a sua publicação e nossos papos sobre esse assunto. Agora, o João ocupando uma posição de gestão dentro da empresa, participando ativamente do negócio, como já fazia antes, na verdade. Apresente essa versão, João Abril 2025 pra gente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, professor Everton, participar desse podcast aqui ao lado da minha mãe. Você percebeu que ela é uma pessoa muito inteligente, gosta muito de falar também, né? Bom, mas para quem ainda não me conhece, eu sou o João Formaggio, sou sócio e gestor de marketing da nossa empresa, de 2 empresas. A gente acabou não citando a da avó do João. Da avó do João. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ela. Mas o nosso principal business hoje é a Frutipolpa, né, que é uma empresa familiar que já está há 21 anos no mercado, como minha mãe citou aqui. E hoje na gestão estratégica do negócio somos em 4 pessoas, né, aqui hoje a minha mãe liderando aí a parte das estratégias, mas também apoiando aí junto com a família. Então tem eu na 3ª geração. E tem também a minha tia Rose, que também ela é sócia da empresa, que ela mexe na parte mais financeira.
E também tem o meu avô que fica mais na área da produção. Mas nós 4, a gente fica ali também permeando a área estratégica da Fruit Pulp e também agora da avó do João. Muito bem, gente. Pessoal, a Fruit Pulp e da avó do João, que eu tive a oportunidade de ver nascer a empresa, né, no dia da convenção, enfim, um dia espetacular, né? Para quem não sabe, o ano passado, nos 20 anos de empresa, nós fizemos a nossa primeira convenção presencial, onde nós reunimos toda a rede de licenciados. Que delícia de dia. Inclusive, tivemos a honra da sua participação, né, professor Everton, ministrando ali, quer dizer, conduzindo todo o nosso evento, né, com maestria. E foi nesse dia, no dia 16 de novembro, que nós lançamos aí no mercado a segunda marca, nosso segundo negócio, que é a da avó do João, que é uma homenagem à minha avó Antônia. E eu já vinha planejando, desenvolvendo, já criando essa marca já há um tempo, mas aproveitamos aí o barulho dos 20 anos de Fruit Pulp para poder justamente lançar essa nova marca no mercado, que tem crescido muito, né? Ela tem crescido principalmente dentro da nossa rede. Então é uma marca que ela já nasceu em 57 cidades, né? Porque os nossos licenciados da Fruit Pulp também trabalham agora com a da avó do João. Então é uma marca muito promissória aí para o nosso futuro também. Muito bem. Gente, conduzindo o nosso papo aqui hoje, eu gostaria de pegar um gancho numa situação que a Neide colocou, que o ano de 2025 se mostra desafiador. Nós costumamos dizer que um gestor estratégico ele precisa ter uma visão holística, né, integrada do seu negócio. Ele precisa entender de produto, ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de processos, ele precisa entender de recursos e, ao mesmo tempo, ele precisa entender de ecossistema, que é algo que transcende os limites da empresa, da produção. Envolve economia, envolve política, envolve concorrência, envolve tecnologia, envolve desafios maiores, menores, mais próximos, mais distantes. E quando nós falamos que gestão estratégica envolve crescimento com direcionamento, e o que vocês disseram que alguns fatores dificultaram, porém não foram impeditivos, eu gostaria que vocês dessem alguns insights para as pessoas, porque talvez isso vai criar uma conexão muito grande com muitas pessoas que estão passando talvez pelos mesmos desafios e talvez gostariam de entender algumas estratégias que vocês estão utilizando. Nesse momento em que o crescimento talvez não seja algo catapultado, né, por fatores aí que facilitem. Ao contrário, que tragam situações desafiadoras. Vocês poderiam citar para a gente alguma situação específica e o remédio para essa situação? O que vocês estão fazendo para crescer com estratégia diante de adversidades? Uma grande virada nossa foi em 2020, março de 2020, quando veio a pandemia, quando tudo fechou. Na época, não era ainda licenciados, a gente chamava de distribuidores, os clientes que a gente já tinha, que compravam e revendiam nossos produtos. E eles estavam ali disputando mercado com os demais distribuidores de outros representantes de outras marcas, né, com o mesmo produto. E eu sempre, desde quando eu vim para a Fruit Pulp, eu sempre pensei no delivery, o consumidor final. Porque é ele que tem o dinheiro, por exemplo, para gastar no restaurante, para comprar no supermercado. E os distribuidores na época só queriam disputar o mesmo mercado ali nos bares, restaurantes, mercadinhos, só aqueles clientes. E quando veio a pandemia, que tudo fechou, eles falaram, e agora? Vou vender para quem? Eu falei, consumidor final. Exato. Né? Para o consumidor final. E aí foram por 15 dias, 2 semanas, nós trouxemos todos na plataforma no Google Meet. Foi aí quando você fez parte, você entrou como um professor de história, lembra? E eu sempre comento isso nas minhas apresentações que eu faço sobre o modelo de negócio, que você disse lá para nós, não sei se você lembra, professor, que a cada 25 anos tinha uma crise mundial. E que a pandemia era uma crise mundial, que a gente entendia naquela hora ali que era uma crise mundial que não passaria rápido, que a gente tinha que fazer alguma coisa. É um ciclo, né? É um ciclo. Então, eu acho que daqui mais alguns anos vai ter outras crises, vai vir outras crises, outros governos. E se a gente ficar esperando que outros resolvam nossas situações,
fica difícil, porque você entrega o seu negócio na mão de outro, então você tem que agir, né? E naquele momento, nós fizemos com que o nosso licenciado mudasse o mindset, mudasse a mentalidade dele para o delivery. Era a única opção que a gente tinha, e ali a gente criou as campanhas do Fique em Casa, que a Frutipolpa vai até você. Mas ainda 2020, a pandemia ainda estava longe da gente. A gente via na televisão, estava tudo fechado, mas a gente não via casos de doenças na nossa casa, na nossa família. Mas 2021 apertou. 2021 a gente já tinha parente morrendo, família morrendo, não tinha mais vagas em hospitais, né? Meu marido, pai de João Marcelão, ficou 6 noites internado, isolado no hospital com Covid. Então, de fato, tinha chegado. E aí a energia do nosso time caiu de novo. E aí nós tivemos que lançar mão de uma nova campanha, cujo tema foi, que me surgiu assim, 1h da manhã, pensando no que fazer, porque o gestor estratégico, ele não tem hora para pensar, né? Acordou, tá pensando. Tá comendo, tá pensando. E ali veio uma campanha que tinha a frase assim: agora mais que nunca é hora de ajudarmos uns aos outros. A Frutipolpa vai até você. Mas a gente também não podia gastar dinheiro nessa campanha, né? Que as vendas caíram um pouquinho ali, com a energia do nosso time mais baixa, e ali a gente lançou essa campanha. Nós pegamos 5 produtos nossos que continham mais vitamina C, e a gente colocou num pacote, que a gente chamou esse pacote de Mix Vita C, que esse pacote está até hoje com a gente, né? Eles não deixaram a gente tirar. E a gente levou para o nosso cliente mais imunidade através do nosso produto. Porque naquela hora, o que as pessoas precisavam? Imunidade. Não podia pegar gripe, não podia ir para o hospital porque não tinha vaga. E aí a gente lançou, e mais uma vez o nosso time cresceu, a gente teve que fazer uma expansão da parte de produção da nossa empresa. E as dificuldades, elas vêm sempre. Em 2022 veio as eleições disputadíssimas, aí teve a Copa do Mundo. 2023 sempre tem alguma coisa, 2024, 2025, 2024, e todo mundo olhando a transição de governo que não está dando certo, e não está dando certo até agora, né? A gente tem que escolher uma posição de fazer a empresa crescer e trazer eu acho que a parte mais forte do nosso negócio é trazer o nosso licenciado com a gente. Uhum. É fazer ele entender que ele tem que fazer diferente, que a gente não pode estar disputando espaço no mar vermelho, a gente tem que estar no mar azul, de alguma forma. Eu e o Rodrigo agora, nessas últimas reuniões da nossa consultoria, a gente está trabalhando muito pensando o que fazer melhor na parte do delivery, que a gente já faz bem. Mas o que a gente pode inovar? De que forma a gente pode chegar melhor, né? Até que o cliente nosso tenha uma experiência melhor. Então, a gente nunca está sossegado. O gestor estratégico nunca está sossegado, nunca está bom, porque a gente olha para o futuro e a gente não quer entrar no mar vermelho, a gente não quer disputar a mesma coisa com todo mundo, a gente quer fazer diferente. E trazer um time de 57 licenciados pensando a mesma coisa, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem hora que bate um pouco de desânimo, para onde a gente vai? Tem. Não é um mar de rosas. E a gente nunca falou que seria, né? Que seria, né? Nem para o próprio licenciado. Quando eu estou apresentando um modelo de negócio para o licenciado que está querendo entrar na rede, no time, eu falo para ele: se você não entender que a parceria ela tem que ser boa para os dois lados, essa parceria não vai dar certo. Se você não entender que você também tem que fazer a sua parte, não vai dar certo esse modelo para você. Então, por quê? Porque a gente, na verdade, a gente não vende polpa, a gente não vende fruta, a gente ensina a fazer negócios. Então, a polpa é só um meio, né? É um meio. O da avó do João, que é uma marca que começou agora com pães congelados, pré-assado, massa crua, ela vai crescer, a gente sabe que ela vai crescer. Essa marca, talvez, ela vai andar sozinha da Frutipolpa, apartada da Frutipolpa, mas hoje ela nasceu
com já 57 cidades para poder estar trabalhando essa marca. Neide, uma situação muito interessante, nós pensamos a Neide e o João do evento, ocasião em que o Rodrigo estava conduzindo a fala, e eu me recordo que ficou essa frase me martelando no momento que eu fui buscar vocês, ele apresentando uma situação do Nubank, falando da importância da missão, e que algumas empresas entendem que isso não serve para muita coisa, é frescura, né? Não vale a pena investir nisso. E nós temos um produto, né, a identidade estratégica do negócio, que vocês consumiram esse produto num momento que ele sequer chamava identidade estratégica do negócio, a época do desenho da missão de vocês, dos valores de vocês, e vocês trouxeram uma mensagem tão forte agora aqui para o podcast, que isso precisa ficar muito claro para todos os empreendedores, para que eles possam estar em uma rota sustentável de expansão. Olhar, por exemplo, para um produto numa situação de pandemia, nós não estamos falando de um detalhe político ou de 15 dias a mais com mais chuva ou com menos chuva, nós estamos falando de uma pandemia, né? Algo que foi em escala internacional, que esteve muito próximo a gente, como vocês disseram. O maridão aí, 6 dias, um desespero para muita gente, inclusive para nós, e ali num determinado momento vocês ressignificam o produto. Sim. Inclusive porque isso está no valor de vocês, que polpa não é só suco, né? Ali naquele momento ela virou um bálsamo, um remédio, uma vitamina, né? Algo que nutrisse a pessoa e protegesse ela, né? Sem gastar, olhando para as soluções que você tinha ali dentro. Mas aí tem uma sacada muito interessante que o João colocou. Isso tudo está muito conectado à ideia de uma identidade estratégica, né? De você olhar estrategicamente para a sua identidade. O produto é meio. O produto não é um fim em si mesmo. Vocês ensinam pessoas a fazerem negócio. Por meio do quê? Do pão, da fruta congelada, do açaí. Mas se fossem outros produtos, né? Poderia ser qualquer outro. Qualquer outro produto, porque isso faria a diferença, porque se conecta ao negócio principal de vocês, se conecta à missão de vocês, que eu particularmente acho a das mais lindas, né? Que é inspirar e conectar pessoas com os sabores, que aí envolvem, né, uma gama gigantesca de alimentos que vocês compartilham com as pessoas e oportunidades. Sim. São essas oportunidades de transformação. Isso começa a desenhar o negócio de vocês, que vai muito além do produto, né, João? E sabe de onde que vem tudo isso? É porque, assim, nós somos uma família assim, com muita mente aberta para poder fazer o diferente. E como a minha mãe falou no início, nós sempre gostamos muito, e inclusive foi muito incentivo da parte da minha mãe, né, de trazer pessoas de fora para olhar para dentro do nosso negócio. Então nunca fomos aquela empresa familiar muito engessada, né, que não tem visão, que não abre visão. Tanto que quando eu entrei na Fruit Polpa, que eu comecei na linha de produção em 2018, minha mãe deu a oportunidade de trabalhar lá na empresa, né, ter acho que meu segundo emprego na minha vida. E aí depois eu fui permeando por todos os departamentos até me identificar na área do marketing da nossa empresa, né? E desde sempre, desde quando eu me lembro, quando eu entrei em 2018, eu sempre fui muito ouvido lá dentro, né? Com as minhas opiniões, às vezes, por mais que não fazia sentido naquele momento, mas reservava aquela ideia para um outro, né? Tanto que a da avó do João, ela veio por causa disso. Algo que eu encontrei uma oportunidade ali que foi assim, a da avó do João, ela nasceu, bem resumidamente, quando eu comecei a mostrar a minha avó nos stories, e a minha avó é aquele sucesso, aquele estereótipo de vó mesmo, de vó, sabe? Muito vó, né? De muito vó. Muito vó. E aí quando eu mostrava ela nos nossos stories, né, nas redes sociais, sempre viralizava muito, principalmente quando ela fazia os pães. Aí eu falei assim, cara, tem uma oportunidade aí dentro, né? E aí foi quando eu contei para a família, não foi o momento de desenhar realmente toda essa ideia, mas esperamos mais um pouco ali para nos 20 anos de empresa a gente realmente lançar no mercado. Então eu falo que esse é um dos nossos segredos como família, é ter realmente mente aberta e ouvir, principalmente a terceira geração que está vindo, até porque a Fruit Polpa ela nasceu com o meu avô, né? Então nasceu com algo muito tradicional, com um produto muito tradicional, mas com o passar dos anos veio aí a segunda, depois a terceira geração, e sempre assim expandindo a mente para o nosso futuro, para coisas novas que ainda vão surgir dentro das nossas marcas. Essa semana, João, eu tive a oportunidade de dividir uma palestra em parceria Treinacons, Regis e a CEOC,
com o tema Cultura que Encanta, Atendimento como Diferencial Competitivo. E o foco nosso ali foi atendimento. E eu trouxe uma reflexão de um sociólogo francês que, né, já nos deixou, ele chamado Bourdieu, que ele costuma dizer que as avaliações mais honestas e sinceras, elas são mais assertivas à medida que estão distantes do objeto analisado. Que eu confesso a vocês que eu conheci esse pensamento por meio do professor Clóvis de Barros, que é uma pessoa entusiasta das ideias do Bourdieu, e ele trouxe de uma maneira cultural muito simples, dentro de uma caixinha, esse pensamento que diz o seguinte: se as avaliações mais honestas e sinceras costumam estar mais distantes do objeto analisado, qual talvez seja a avaliação menos honesta e sincera? A sua própria. Sim. Porque a distância de você para você mesmo é zero. E aí talvez, eu até tive a oportunidade de brincar na palestra, que não vale muito quando minha mãe diz que eu sou o homem mais bonito do mundo, né? Porque ela é muito suspeita, né? O João é um cara muito bonito, a Neide pode dizer isso, mas isso é confirmado por outras pessoas. E essa abertura do negócio para que pessoas honestas e sinceras façam uma avaliação e contribuam para o seu crescimento é uma coisa muito importante, né? E isso, penso eu, faz parte desse processo de evolução cultural do negócio, que era um elemento que eu gostaria, e deixo aberto a vocês, quem de vocês entenda que possa colaborar com esse debate, num processo de expansão. Porque a Frutipolpa, vamos trabalhar de uma maneira bem objetiva, né? Era uma fábrica de processamento de frutas, localizada num município no interior do estado de São Paulo, 560 quilômetros da capital, bem distante como Oswaldo Cruz de diversos grandes centros, e hoje ela se configura como um modelo de negócio, procurado, repetível, escalável, e eu tenho certeza que a gestão estratégica que permeou tudo isso também foi associada a uma mudança de cultura no negócio de vocês. E eu gostaria que vocês fizessem para a gente um relato de como era a cultura da Frutipolpa à época ainda de uma processadora de frutas e como é hoje a cultura da Frutipolpa enquanto um modelo de negócio testado, validado e procurado. Que mudanças culturais sensíveis vocês entenderam que aconteceu nesse modelo e como vocês estruturaram esse processo de mudança cultural com foco em alta performance? Bom, primeiro porque o nosso pai nos deu essa oportunidade, né? Se a gente tivesse vindo para o negócio e ele ter feito só do jeito dele, talvez a gente não estaria com o nosso modelo de negócio hoje. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa que ele disse para mim: eu vou ficar aqui só mais 2 anos. Já fazem 10. Até hoje. E não tem perspectiva de sair da empresa. Tá? O tal do pescar dele não deu muito certo. Ele vai e volta. Tanto que a gente fez um espaço lá na nossa empresa que tem um quarto. Então, às vezes, quando ele está cansado ali durante o trabalho, ele vai lá, tem uma cama, um espaço que é só dele para ele descansar. Então, assim, tudo começou com ele dando espaço pra gente. E ele falou assim: 2 anos eu vou ficar aqui. Você aprende tudo que nesses 2 anos que eu vou embora. Então foi o que eu fiz. Eu cheguei e aí eu fui entender o negócio dele, eu fui entender quem era fornecedor, como comprava, como fazia, essa máquina, isso, né? Entender o licenciado, o distribuidor na época, saber o que ele precisava, que não tinha só com o meu pai, né? Porque acabou... Por que meu pai chamou a gente para o negócio? Porque ele não conseguia crescer mais. Uma empresa, quando não consegue crescer mais, que ela atinge o limite, ela tende a morrer ou alguém comprar. E ele colocou a venda. E no valor que ele colocou a venda, eu falei: você acha? Você não sabe fazer um valuation da empresa, não? E aí eu já vim para o negócio já com esse pensamento, de fazer a empresa crescer para um dia a gente poder até vender a empresa. A gente não está construindo uma empresa para deixar para os nossos netos. Não, a gente está construindo essa empresa para o mercado, para ela se valorizar. E a gente foi se especializar. Buscar ajuda no mercado, né, de pessoas, então, olhando para o nosso negócio. Mas tudo começou ali com a visão do meu pai de dar oportunidade de fazer a empresa crescer. E aí a gente vem passo a passo, a gente vem crescendo. Hoje a gente é um case de sucesso por vários lugares por onde a gente passa, né, e pessoas convidam a gente para falar sobre isso, me convida para subir ao palco para falar sobre isso. Mas eu digo hoje,
por tudo que a gente ainda faz pouco. A gente ainda faz pouco, porque tem muita coisa para se fazer, estudar, o conhecimento, ele é muito importante. Se o empresário, o empreendedor hoje, ele não ter tempo para estudar e olhar o mercado e se tornar um gestor do seu negócio, nenhum negócio vai para frente. Nenhum. Por mais que o produto seja bom. Né? Hoje eu vi a palestrante falando que o produto tem que ser bom também, mas eu já vi empresas com produtos ruins crescendo, mas ruins assim, um gourmet, o outro menos gourmet, produto. Ele dá direção para aquele menos gourmet, para aquele público que vai pagar menos. E ele dá uma direção para aquele produto mais gourmetizado, para aquele público que vai pagar mais. Você tem que entender. Primeiro de tudo, o empreendedor precisa entender qual é o público dele. Para quem que ele vai vender. Quais são as dores que ele vai conseguir satisfazer ou melhorar naquela pessoa. Por exemplo, a gente tem um grande case dentro do nosso modelo de negócio, que é o nosso copo mágico. Verdade. Né? Então, sempre quando a gente quer ter outras ideias, a gente fala assim, qual vai ser o nosso próximo copo mágico? Que a gente transformou o João, né? Na verdade, que apresentou aí o copo mágico, na verdade, era uma coqueteleira, mas que os nossos clientes chamaram de copo mágico. Hoje já são mais de 55 mil unidades vendidas. Vocês rebatizaram a coqueteleira, né? Isso daí é um exemplo, que nem eu citei aqui, que desde sempre, desde quando eu entrei lá na empresa da família, eles sempre me ouviram. E essa foi uma das primeiras ideias assim que eu quis trazer para nossa marca, que é justamente trazer uma coqueteleira simples, mas que hoje revolucionou assim dentro do nosso nicho de mercado, o modo como você prepara o seu suco, né? Ali no seu dia a dia, trazendo de uma forma ainda mais prática. Então isso para nós hoje é um case dentro da nossa empresa, né? Mas a gente já vendeu milhares de copos. E a gente segue, inclusive, com novas ideias, trazendo inovações para esse tipo de produto, né? Inclusive, essa semana mesmo a gente está desenvolvendo uma linha Kids em primeiras mãos. Então, tudo estratégias para a gente trazer e performar ainda mais esse nosso licenciado que está lá na ponta, dependendo da gente. E nada mais do que fazer o básico bem feito. Não adianta você ter ideias mirabolantes que pode não dar certo, não é o que o cliente quer. Por exemplo, a ideia do copo mágico era só não use mais liquidificador. Quem gosta de lavar o copo do liquidificador dentro para machucar a ponta dos dedos na hélice? Ninguém gosta. Acabar com a bucha, né? Exatamente, exatamente. E uma ideia simples, que é uma ideia que cresceu e que tomou uma proporção muito grande. E que cada cidade que a gente abre é uma novidade, né? Eu queria colocar um desafio para vocês aqui agora. Nós já estamos indo para a reta final do nosso episódio aqui, um episódio mais rápido dessa vez. Eu gostaria que vocês colocassem, não precisa ser em uma frase, pode ser em um raciocínio. Vou facilitar um pouco para vocês aqui. Essas 3 palavras aqui, a palavra tradição, a palavra inovação e a palavra expansão. Vocês entendem que essas palavras são concorrentes? Ou elas podem acontecer com harmonia dentro de um mesmo raciocínio? Eu acho que elas devem acontecer em harmonia. Porque sem isso, sem você inovar, sem você pensar em tudo isso, o negócio, é a base do negócio. Essa pergunta, viu, Neide, ela foi uma pergunta muito retórica, porque eu tinha certeza que a resposta seria essa. O modelo de negócio da Frutipopa coloca muito bem a tradição do pai, todo o legado dele, um legado por N razões ainda existente e gostoso de se viver, né? Esse legado, mas ao mesmo tempo vocês trazendo uma energia, ideias, recursos para que a coisa acontecesse com muita inovação e isso permitindo a expansão. Acho que existe uma conexão muito forte entre as versões da Frutipopa construindo essa versão atual dela, né? Sim. E eu falo assim, que uma das principais estratégias hoje dentro da nossa empresa que faz com que a gente cresça todos os dias é escutar os nossos clientes, principalmente os nossos licenciados. Então, é escutar as dores deles lá na ponta e nós, como papéis de gestores, para a gente solucionar essas dores. Tanto que a gente está vindo aí com mais um outro modelo de negócio, que é um modelo de negócio mais enxuto, que a gente ainda está estudando, né, mãe? Um outro spoiler para quem está em casa.
Então, assim, é tudo frutos da gente realmente escutar quem realmente está com a gente, né? Eu acho que esse é um dos principais... uma das principais, como eu posso dizer, mãe? Ter percepção. Ter a percepção, realmente entender a dor e solucionar essas dores, sabe? Esse segundo modelo de negócio que está vindo aí pode estar revolucionando também outras dores que a gente vê no mercado. Então, a gente sempre está de olho no mercado. A gente sempre fala que o mercado mudou, o cliente mudou. E muda todo dia, né? E muda sempre. A gente entendeu lá em 2020 e hoje a gente está entendendo e pensando no 2027. Como, por exemplo, 2027 a gente já vai ter aí a reforma tributária entrando em ação. Então, 2026 a gente vê que o governo vai abrir um pouco e quem, assim, vai achar que vai estar muito fácil, mas não vai. A gente está entendendo esse mercado e já mostrando isso para o nosso licenciado, porque a gente entende que 2027, quem não estiver organizado financeiramente ali, estrategicamente nessa parte financeira, de imposto, de margem, hoje a gente tem que prestar muita atenção na margem, não é só vender, né? Quem não tiver estruturado, 2027 vai quebrar. E a gente já está vendo isso. E a gente tem profissionais grandes aí atrás da gente, já mostrando isso pra gente. Vender bem, receber bem, saber para quem você vai vender, de quem você vai comprar. Então vai ser muito importante. Se você não comprar bem e vender bem, e isso é muito sério para 2027, com essa reforma tributária, porque a gente não quer que o nosso licenciado quebre lá na frente, porque se ele quebrar, a gente quebra junto. Exato. Né? O negócio quebra junto. É um ecossistema, né? Por isso que a gente já está pensando em outro modelo de negócio também dentro do E não tem que esperar só 2027 para mexer o doce. Sim. A gente já tem que fazer isso agora, entendeu? Quem está esperando lá para ver como vai ficar, eu até no início falei, não, vai mudar de governo, né? Lá em 2026 vem outro governo, para 2027, não, mas está ali, é a lei agora que eles assinaram, então tem que estar de olho nisso também. Tem que estar preocupado com quem está do nosso lado e que segue com a gente, senão... O Libânio do Zé Delivery, fazendo a palestra dele, comentou uma situação bem interessante. Ele estava abordando a ideia desse cenário completamente disruptivo, com base nas inteligências artificiais, e ele colocou um gráfico ali que foi muito interessante, né? Você tem os inovadores por natureza, que são aqueles que pegam a primeira onda, entendem como interessantíssima a mudança e já se colocam dentro dela. Aí você tem uma pessoa que é um pouco mais reservada, mas ela já percebe que o movimento gerou resultado, aí ela não é o pioneiro, mas ela já se conecta rapidamente a isso. E aí a curva vai modificando, né? Você tem uma curva mais conservadora, de que são as pessoas que olham para uma determinada situação, depois de ver muita gente fazendo, acaba sendo voto vencido, né? E a partir disso faz. E você tem ali numa quarta, ele deu até o exemplo da televisão digital, né? As pessoas que incorporaram rapidamente, e aquele último, que foi o cara que só foi correr atrás de uma antena nova, de um aparelho novo, quando ele ficou sem TV em casa. Que é o caso da IA agora. Que é o caso da IA. E que é uma pessoa que talvez não olhe para a reforma tributária, né? Tem gente que talvez só vá acordar a essa mudança, não por antecipações e ações preventivas, mas vai para uma esfera de correção, né? A correção quando talvez tenha ido embora dele patrimônio, mercado, clientes. Exato. E se antecipar é fazer gestão estratégica também, né? Exatamente. É você construir o seu futuro. Esse é um ponto muito importante. Não dá para viver só agora. Porque muitas coisas ali no seu mundinho está acontecendo, mas outras maiores estão acontecendo fora. Se você não estiver preparado... A gente consegue ficar preparado 100%? Claro que não. Porque... tem as mudanças. A gente cresce em linha reta? Claro que não. Né? Por isso que tem os degraus que uns são mais altos que os outros. Rodrigo Fernandes, que eu sei que é uma pessoa muito cara para todos nós aqui dessa mesa, trabalha muito isso. Gestão estratégica em 3 tempos. Passado, presente e futuro. Né? Eu aprendo muito com ele. Para que a gente não se torne escravo das circunstâncias, né? que venham acontecendo. Gente, nós vamos para a reta final do nosso podcast agora. Eu gostaria de pedir para vocês, enquanto empresários na linha de frente, crescendo, expandindo,
se vocês hoje, olhando para pessoas que já fizeram o básico bem feito, o feijão com arroz muito bem estruturado e que pensam hoje em expandir, seja por meio da implantação de um novo modelo de negócios ou seja por expansão do seu grupo de clientes, uma expansão geográfica, qual é o grande conselho que Neide e João vão ofertar aqui para essas pessoas que, primeiro, né, já fizeram esse básico muito bem feito, porque nós entendemos que expandir sem um mínimo de gestão estratégica é uma loteria, né? Quem está fazendo o básico bem feito, João? Qual que é o conselho que você dá? Eu acho assim, na minha opinião, é primeiro você estudar o mercado. O que ele está pedindo de você? Porque não adianta você também desenvolver um produto sendo que não é aquilo que o mercado espera de você, né? Então é realmente analisar, ver as tendências. A gente discute muito lá interno na nossa empresa, né? Quais serão as próximas inovações da Fruit Polpa? O que o mercado está pedindo para nós? Essa pergunta é muito frequente, né? Qual que é a próxima inovação? Qual que é o próximo copo mágico? Então essa é uma das, né, que eu posso dar, mas acho que é você realmente olhar para o mercado, saber o que ele espera de você e você atuar em cima disso. Tem uma situação, eu queria só complementar, o Rodrigo comentou bastante isso, o Leandro vem comentando com a gente muito sobre isso. O João, que é um profissional do marketing, ele sabe disso, né? Que dentro da empresa, não que seja impossível, mas é difícil você criar um movimento. Né? Os movimentos, eles existem naturalmente. Vamos imaginar basicamente o seguinte: existe um movimento de mães que querem oportunizar uma alimentação mais saudável para o seu filho. Você não cria isso, né? Você tem um grupo de mães gigantesco que querem tirar o filho do fast food, tirar o filho... Exato. O que você faz? Você se posiciona e diga, olha, eu tenho uma alternativa para você, mãe, que quer dar um alimento mais saudável para o seu filho. O movimento existe. Você posiciona o seu produto para que ele seja uma solução para aquele movimento, né? Para pessoas que vão se conectar àquela solução que você coloca. Isso é olhar para o mercado, né, João? Exato. E a gente faz isso o tempo todo com o nosso licenciado. Porque eu falo assim para ele, olha, você tem 100% de habitantes aí na sua cidade. É uma cidade de 50 mil habitantes. 90% desses habitantes, deixa ele de lado. Que é aquele onde vai estar na concorrência, aquele que gosta de refrigerante, aquele que gosta do suco de pozinho porque é mais barato. Olhando para o nosso negócio aqui. Eu falo assim, então 90% não se preocupe, mas você vai achar o teu nicho. Exato. O movimento, né? O movimento, qual que é o movimento que você tem que fazer para que aquele grupo de pessoas olhe para você? E enxergue a sua solução, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem, dentro dos nossos licenciados, pessoas diferentes, né? Que olha de maneira diferente ou está inserida em grupos diferentes. Então, se insere dentro daquele que você está, mostra para ele o valor. O Rodrigo sempre fala 4 coisas para a gente, muito importante. E isso bate sempre na mesma tecla com os nossos licenciados. Você tem que ter intensidade, a intensidade, são quatro palavrinhas. Intensidade e constância. Intensidade e constância. Porque se você vai... a gente tem uma licenciada na cidade de Franca, que ela está muito ligada ali, a gente ajudou muito ela na parte das academias. Ela aparecer muito para o público da academia. Ela faz muita parceria com os personagens, né? E ela tem essa facilidade. Então, ali tem que fazer com constância e intensidade. Acesso e pessoas. E mais acesso e pessoas. São 4 palavrinhas. Constância, intensidade e dar acesso para as pessoas ao seu produto. Por isso, você tem que achar o seu nicho. O que é o seu nicho? Lá em Franca, o nicho dela é mais as academias. Lá em Regente Feijó, é mais a parte... ela tem grande facilidade e ela é uma influenciadora das pessoas que conhecem ela, então ela influencia as pessoas, né? Então ela fala com aquele público. Lá em Barretos, que eu tenho uma licenciada que está no ranking ali, primeira do ranking, ela entende quem são os clientes dela. Então, de uma maneira a gente faz com que eles enxerguem aonde que eles estão, onde eles são mais importantes, com quem eles falam. Então, para qualquer outro negócio, então com quem você está falando? Quem que vai... o teu negócio vai mexer com a dor de quem? Muito bem. Porque não adianta você querer atender todo mundo. Você não atende todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Por isso que morreu numa cruz, não foi? Verdade.
Então, você tem que achar aquele grupo de pessoas para o seu produto ou encontrar um produto para aquelas pessoas que estão querendo. E não trabalhar no mar vermelho. Todo mundo está disputando a mesma coisa. Faça alguma coisa diferente. Intensidade, constância, acesso, pessoas, oceano azul, básico bem feito, tradição, inovação, expansão, trabalho duro. Vários insights para vocês, hein, gente? Eu acredito que o papo de vocês foi providencial. Obrigada. Porque na Treinacons nós acreditamos muito nisso, né? A conversa precisa parar em pé, né? E quando a gente diz que a conversa precisa parar em pé, é porque nós estamos à frente aqui de pessoas que trouxeram uma série de elementos que param em pé, né? Que acontecem, que mudam a vida de pessoas. A missão de vocês inspira pessoas com sabores, que é a pessoa que vai... Além de tudo isso, viu, gente? A polpa é uma delícia. Esse é um ponto muito importante. Tem sabor de verdade e tem muita oportunidade. Muito, né? muito. Como hoje vocês aqui mais uma vez oportunizaram ao nosso público que nos acessa por meio do Spotify, por meio do YouTube, de todas as nossas redes, a ter esse papo muito gostoso com vocês aqui e nesse dia chuvoso. Não, e a gente que agradece regando, muito, né? a gente agradece muito essa oportunidade de poder estar falando, Legal. né? E mais uma vez, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Se alguém achar que empreender é fácil, não é. Mas quando você consegue, você vai escalando, dá uma sasatisfação tão grande. Essa transição, né, do CLT para empreender não tem nada de romântico nisso, né? Nem um pouco, nem um pouco. Eu saí do CLT. Eu antes de vir para cá, eu vendi uma casa, eu trabalhava no CLT, vendemos a casa para poder investir no negócio do meu pai, nosso pai. Mas olhando para um futuro que a gente já vislumbrava lá atrás. Eu acho que quem é empreendedor sempre tem um pouquinho de empreendedor na alma. Sim. Eu acho que não só ter o empreendedorismo na veia, mas também ter um propósito muito claro. Muito claro. Do porquê que você está fazendo isso. Exato. Do porquê que eu e minha mãe, semanalmente, a gente pega estrada, fica aqui durante a semana, final de semana volta para nossa outra casa em Rio Preto. Por que que a gente faz isso? A gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o castelo que a gente quer construir. Então, nós encontramos através da Fruit Pulp, dos nossos negócios, para que pudesse realizar todos os nossos sonhos. Né? Então... Na Treinacons a gente costuma dizer que o propósito é aquilo que está no topo da montanha. Sim. Ninguém sobe o topo de uma montanha, ao topo de uma montanha à toa. Não. Tem que ter alguma coisa que vale muito a pena. Permanecer lá é difícil também. É isso aí, gente. Mais uma aula aqui com o Neide e com o João. Obrigado. Nossa, que agradeço. Forte abraço a vocês. Isso vai ser compartilhado para muita gente. Legal. Inspirando pessoas com sabores e oportunidades, com toda certeza. Isso aí. Obrigado, gente. Pessoal, valeu. Um abraço a todos vocês, pessoal. Obrigado, Neide. Obrigado, João. Obrigado a toda a equipe da Fruit Pulp, da avó do João e essas novidades que vem por aí, né? Nós vamos acompanhar com toda certeza. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ponto Negócio, realizado diretamente aqui do SESC Senat em Oswaldo Cruz, ocasião em que ocorre o segundo Ex Resulta. Um grande abraço a todos vocês, pessoal, e acompanhem sempre a nossa querida Treinacons. Um grande abraço.